Como é explicar? Vamos começar a falar, tá aqui a classificação atualizada com o novo líder, é o Palmeiras, que chega a 16 pontos, mesma pontuação do São Paulo nos critérios de desempate. O Palmeiras assume a liderança do campeonato até aqui, o Bahia é o terceiro com 14, o Fluminense agora é o quarto, fechando o G4 com 13. Olha o Coritiba aí, venceu de novo, quebrou a invencibilidade do Mirassol lá em Mirassol, hein? Mirassol não havia perdido nenhum jogo no ano passado em casa, nesse ano também não no Campeonato Brasileiro e perde pela primeira vez e é pro Coxa. 1-0, o Coxa tá invicto fora de casa, né? Em 4 jogos como visitante, perfeito. São 3 vitórias e um empate. Que campanha do Coritiba até aqui. O Flamengo é o sexto com 10 junto com o Atlético Paranaense, o Grêmio 8, o Corinthians 8, o Vasco sobe para a 10ª posição também com 8. Do outro lado, ó, aqui a parte de baixo, Galo 8, Bragantino 8, Vitória tem 7, Chapecoense, Mirassol e Santos 6, o Santos ali na beira da zona do rebaixamento, dentro do Z4, o Internacional, que agora é o 17º, saiu da lanterna com essa primeira vitória 5, o Botafogo e o Remo tem 3, assim como o Cruzeiro, lanterna do campeonato. Vejam vocês, hein? Vamos começar a falar então sobre esse jogo do Maracanã. Ramon, como explicar para quem só assistiu, por exemplo, o cara estava em casa, foi dormir no intervalo do jogo no Maracanã, uma vitória tranquila do Fluminense, aparentemente controlado o jogo, um time jogando bem, fazendo belos gols, como foi o gol do Hércules, por exemplo, um golaço do Hércules. E depois, quando o cara vai acordar amanhã, olha, mas como pode? 3-2 Vasco, será que tá certo isso mesmo? Como explicar essa vitória do Vasco, hein, Ramon? Bom, Diniz, assim, eu acho que se passa muito pela mudança no intervalo que faz o Zubeldia, né? Não sei se houve uma lesão do Martinelli. Pois é. Na questão, se houve algum problema físico no intervalo. Talvez na coletiva que ele vai dar daqui a pouquinho, exatamente, ele possa dar essa explicação, porque foi estranho, né? O Martinelli é um dos termina o primeiro tempo, exato, termina o primeiro tempo muito bem, normal, né? O meio de campo do Fluminense, né? Dominando o meio de campo do Vasco, né? Conseguindo uma conexão muito boa do Martinelli, Lúcio e Savarino se procurando sempre para conseguir fazer algumas jogadas. O Vasco abusando demais dos erros individuais, inclusive esse gol que a gente está vendo acontece de um erro individual do Hugo Moura. O Vasco muito espaçado, desconectado. Olha como é que está aberto. Nesse lance, o Vasco tem superioridade numérica dentro da área. Muito mal, né? Muito mal. E não consegue marcar. Olha a liberdade que tem o Hércules para finalizar. Ok. Golaço. O passe do Lúcio é um passe de quem conhece, de quem... Jogada toda, né, Ramon? Exatamente. Passe, ela sai lá da direita, vem aqui para a esquerda. E a gente falava antes do jogo, Savarino e Lúcio juntos, né? Dá um... E foi um Vasco muito mal no primeiro tempo, né? Mas é isso, eu acho que a saída do Martinelli, logo após a saída do Lúcio, que correu muito, se dedicou muito defensivamente também no primeiro tempo, fez com que o Fluminense chamasse o Vasco para o seu campo. E esse gol acendeu tudo no Vasco, né? Exato. O gol do Nuno, né, para diminuir a vantagem do Fluminense, que era de 2-0 naquela altura, mudou completamente o jogo, né? Somado às substituições dos dois times, que pioraram muito o Fluminense, melhoraram bastante o Vasco, né? Aí o jogo virou completamente, né? Esse é o ponto, assim, até a gente brincava fora do ar, né? Eu estava aqui, não tinha concordado com a mexida do Renato de ter tirado o Andrés Gomes, por mais que o Andrés tenha errado muito mais do que acertado hoje no jogo, mas é um cara que é o melhor jogador do Vasco no ano. E você num clássico perdendo, tirar um jogador que tenta, que é incisivo, que tem força, que tem transição, é complicado. Mas o Renato está no dia a dia, sabe o que faz, o certo é o Renato e errado estava eu de pensar isso, eu que tenho que ser cornetado por pensar isso. Ele mexe muito bem, o time melhora e consegue o empate com o cruzamento do Cuiabano, que mais uma vez fez uma bela partida. Curioso que o Vasco tem melhorado sempre no segundo tempo, né, Abel? Faz o primeiro tempo ruim, no segundo tempo volta, às vezes com mexidas, né? E o time consegue reagir. Terceiro jogo do Renato, terceira vez que o mesmo roteiro se repete. É curioso, eu estava conversando, assistindo o jogo também com o Ramon, até eu mesmo falei, tá tirando o Andrés Gomes, né? Porque ele tem sido o destaque. Mas, por outro lado, exatamente o que o Ramon disse, o segundo gol é do Vasco marcado pelo Spinelli, que saiu do banco de reservas. O terceiro gol do Thiago Mendes, o gol da vitória, aos 49, com cruzamento do Rojas, que também saiu do banco de reservas. Então, 2 jogadores que entraram e ajudaram o Vasco nessa virada. Realmente, como você falou, quem assistiu só o primeiro tempo não acredita que esse jogo foi 3-2 para o Vasco. Com 50 segundos já estava 1-0 para o Fluminense. Lembra disso? 50 segundos.
o Canóbio fez 1-0, e eu lembrei também, estou lembrando agora, que ontem aqui nesta bancada, eu falei e repito, o futebol apresentado pelo Fluminense, o desempenho do Fluminense em campo, é o futebol mais bonito de se ver no momento. O segundo gol do Fluminense é uma prova disso, é um golaço, troca de passes maravilhosa, até o chute do Hércules. Só que não adianta você ter o futebol bonito e você vacilar tanto como o Fluminense vacilou no segundo tempo. O próprio René falou ali depois do jogo, falou, a gente vacilou muito na bola aérea. E o Vasco nos cruzamentos fez os 3 gols, né? Então é um Fluminense que fez um primeiro tempo muito bom, foi muito superior ao Vasco, tomava conta do meio de campo, a bola chegando ali para o Savarino, Lúcio Acosta, Canóbio, mas no segundo tempo, não sei se acomodou ou, de repente, como disse o Ramon, com as mudanças, a saída do Lúcio, né? Entrou o Otávio, depois entrou o Paulo Henrique Ganso, enfim. O Vasco cresceu no jogo, como diz o poeta, o jogo só termina quando acaba. E nos acréscimos lá, o Vasco conseguindo uma virada sensacional. Vitória merecida do Vasco. Olha, hashtag troca de passes. Mandem as suas mensagens, daqui a pouco eu tento ler algumas de mensagens de vocês aqui no ar, tá bom? Hashtag troca de passes. Vamos voltar ao Maracanã. A nossa equipe que transmitiu o jogo aqui para vocês vai participar com a gente. Luiz Carlos Júnior, Ana Thaís Matos e Felipe Bastos. Boa noite, meus amigos. Que grande jogo de futebol tivemos aí no Maracanã e terminou com a vitória do Vasco, 3-2. O Vasco ainda invicto sob o comando de Renato Gaúcho depois de 3 jogos e o Fluminense perde a chance de se manter na liderança do campeonato. Bem-vindo, Luiz. Fala, Felipe. Alô, Ramon. Uou pra você também, Ramon. E aí, Abel? Tempão que eu não falo com o Abel. Bom estar com o Abel mais uma vez. Seguinte, grande Luiz. O Renato não só comandou mais uma virada do Vasco, como o Vasco só marcou gols no segundo tempo, virou esses jogos e hoje foi do jeito que deu, né? Foi no coração. Hoje o Vasco fez muito jus à música de o Vasco. É o time da virada, o Vasco foi o time do amor, o Vasco veio o que veio, Ana. É isso mesmo, gente. Boa noite para vocês, Felipe, Ramon, Abel. A nossa previsão aqui, quando começou o jogo, no nosso aquecimento, era de um grande jogo, né? Acho que eu fiz... Você falou isso, você previu isso. Porque assim, eu fiz jogos do Fluminense, fiz jogos do Vasco. E eu acho que os 2 elencos são 2 elencos interessantes, 2 treinadores interessantes. Então eu imaginava que fosse um jogo bom mesmo. O primeiro tempo foi todo dominado pelo Fluminense, o Vasco teve muita dificuldade, não tinha uma forte marcação no meio campo, tinha muita dificuldade para contra-atacar. O Fluminense é um time que joga com um jogo de aproximação, 2 meias que jogam perto dos laterais, perto dos atacantes. O Canóbio fez uma grande partida, o Martinelli fez um grande primeiro tempo, vou corrigir, o Canóbio fez um bom primeiro tempo e o Vasco teve muita dificuldade. Foi assim que o Fluminense fez 2-0, construindo, com muita movimentação, com muita velocidade nas tomadas de decisão também, eu acho que isso foi bem importante. E o Vasco estava praticamente assistindo, né, Felipe? No primeiro tempo a gente só vê Fluminense, exatamente, né? Praticamente assistindo o Fluminense jogar. E aí veio o intervalo e aos poucos o Renato foi mexendo e nessas trocas que a gente até cornetou o Renato aqui, vou ser bem justa com a minha avaliação, o Renato teve a sensibilidade, o feeling ali de entender o que o jogo estava pedindo e o Vasco foi com energia para o segundo tempo para buscar essa virada. Nós vimos há pouco, Felipe, a única defesa que o Fábio fez no primeiro tempo. O Fluminense dominou o primeiro tempo, teve gol bem anulado, Lúcio fez de cabeça mais um lance que havia impedimento. Agora, o Fluminense dominou o primeiro tempo e dominava o segundo até fazer o segundo gol, né? É um Fluminense que necessita muito do Martinelli, necessita muito do Lúcio Acosta. Fluminense que se conecta. Esse gol do Hércules foi um golaço, né? Agora só vale dar um. O Hércules dá de primeira, o Savarino domina, primeira, e um golaço. O Fluminense é um time que se aproxima muito bem quando tem jogadores que têm essa característica. Quando você muda o Martinelli e bota um Otávio, o jogo muda totalmente por característica de jogador. E aí o Vasco, logo que tomou o segundo gol, tem essa possibilidade de fazer o primeiro gol com o Andrés Gomes, uma belíssima defesa do Fábio. E aí o Vasco não deixou muito tempo o Fluminense confortável com 2-0. E aí o Vasco se manteve no jogo e aí a gente cornetou. Vou puxar um negócio aqui pra gente, porque eu achei que o Nuno, apesar de ter feito o gol, ele não estava tão bem no jogo. O Andrés Gomes, sim. Ele participando na parte da frente. O Andrés estava chutando tudo, né? Participando na parte da frente, mas o Renato, ele entende do elenco, já entendeu muito esse elenco do Vasco.
entendeu que precisava botar o Brenner, o Spinelli dentro da área para preencher a zona de finalização, e foi isso que aconteceu. Foi premiado com esse gol do Spinelli, que empata o jogo e o Vasco se mantém. O torcedor acompanhou esse time, empurrou esse time para a virada. Foi um Vasco valente. Nos últimos 3 jogos, o Vasco enfrentou um Palmeiras, que é o líder do campeonato, um Fluminense, que vai brigar pela liderança porque tem um time muito bom, e um Cruzeiro de um grande investimento. De 9 pontos, fez 7. Então é um Vasco que vem numa retomada. 48, 49, foi isso, Ana? Thiago Mendes. É isso aí. Finzinho, né? Cruzamento do Rojas com o outro pé, né? Ele tá praticamente de costas pro gol ali e ele tem o espaço para fazer o cruzamento e consegue encontrar o Thiago Mendes, que para mim é o melhor jogador do Vasco até aqui, né, na temporada. Acho que é justo ele receber a braçadeira de capitão. Então, assim, a gente até falou sobre as substituições, porque o que eu entendi ali no momento do jogo? Que o Vasco precisava de um pouco mais de energia na linha de frente, e eu acho que o Cuiabano entrega muito isso. Melhor jogador da partida com a camisa do Vasco hoje. Só que ele tinha, ao mesmo tempo, jogando ali na lateral, na linha de defesa, ele tinha responsabilidade muito grande de fechar os espaços do Canóbio, que no primeiro tempo passeou, né? Teve muito espaço para jogar. E ele conseguiu. Então, acho que isso também foi um pouco da sensibilidade do Renato ali no campo, porque eu achei, falei, ele pode dobrar os laterais, colocar um outro lateral ali nas costas do Canóbio, do Cuiabano, e mudar ali, colocar uma linha de 4 para atacar, e aí sim conseguir fazer com que o Vasco tivesse mais imposição diante do Fluminense. Nada disso. Ele fez só um ajuste, né? Ali colocando muitas vezes um dos volantes para fazer um terceiro zagueiro, para conseguir liberar o Cuiabano, né? Exato, conseguir liberar o Cuiabano para fazer esses cruzamentos, e ele fez de fato uma grande partida. Só para finalizar aqui da minha parte, o Felipe falou agora da torcida, e hoje a torcida do Vasco não veio torcer não, ela veio trabalhar, porque ela puxou esse time nesse segundo tempo. Eu acho que ela saiu tão cansada quanto os jogadores, e eu acho que a torcida do Fluminense tinha que estar aqui no Maracanã, como tinha que lotar ainda mais o Maracanã no final de semana no jogo contra o Atlético Paranaense, que tinha 25 mil torcedores. Um time que está disputando a parte de cima da tabela, tem um dos melhores formas de jogar do futebol brasileiro, hoje tinha que estar aqui em peso para apoiar esse time, que tem oscilado muito, faz bons primeiros tempos contra o Atlético Paranaense, por muito pouco não consegue sair daqui com a vitória, e hoje não conseguiu, porque o Vasco, como eu disse, né, a torcida do Vasco veio aqui trabalhar e saiu daqui com os 3 pontos. Vou chamar a atenção para o terceiro gol do Vasco, o cruzamento do Rojas. O Guga, quando ele sai da área, ele chama alguém. Isso é baixo de nível de concentração. Isso aí. Baixou o nível de concentração do Fluminense, o Vasco estava empolgado pelo segundo gol que fez, e aí sai o terceiro gol do Vasco, pela baixa atenção que os jogadores do Fluminense tiveram. Nessa a última bola do jogo, você precisa ter atenção. Olha lá. Tem 2 contra 1, e aí muita liberdade para o Rojas cruzar. Aí o Thiago Mendes acaba atropelando dentro da área e fazendo o terceiro gol. E um detalhe que me chamou a atenção, Fluminense, que foi melhor no primeiro tempo, mas o Fluminense perdeu no segundo tempo. Martinelli, depois tirou o Lúcio e tirou o Savarino. Isso aí também fala um pouco aí sobre... o time sentiu muito. E isso fala um pouco também sobre o trabalho do Zubeldia, porque quando ele perde os seus pilares, isso aconteceu no São Paulo também. Ele não consegue fazer com que os jogadores que entram mantenham esse nível de concentração. Claro que, tecnicamente, você vai ter, óbvio, uma diferença, porque você tem o Lúcio, que é um dos grandes jogadores atuando aqui no futebol brasileiro. Mas isso eu acho que é um problema, tem que olhar agora. Agora é o momento de corrigir a rota, porque quando você não tiver esses jogadores, você pode perder, eles podem ser convocados, pode acontecer um monte de coisa. O time precisa ter um padrão de atuação, e eu acho que falta esse padrão de atuação, mais minutos para o Fluminense em relação à primeira e à segunda etapa. Ô Luiz, sabe o que eu estava pensando aqui? Tem muita gente que diz que 2-0 é placar perigoso, né? O jogo de hoje, especialmente, eu pensei nisso, porque a partir do primeiro gol do Vasco, o jogo muda completamente, né? O Fluminense passa a temer o empate, se retrai, pouco sai ao ataque, o Vasco se enche de confiança, vem cada vez mais para cima e a coisa começa a andar, né? Assim, essa questão do 2-0, para mim, na minha opinião, é o seguinte, né? Você, obviamente, fica um pouco mais confortável na partida. Quem faz 2-0 tá jogando muito bem, consegue ter o controle do jogo. E aí o jogador, ele deixa de fazer o que ele tem que fazer para fazer o que ele acha que ele precisa fazer. Exato. E aí acontece o relaxamento natural, obviamente, veio as trocas, veio tudo, veio gol, e aí o Vasco cresce na partida, o Fluminense sucumbe, muito pelos mexidos que fez o Zubeldia, para mim, na minha opinião, tirar o Martinelli, a não ser que tenha tido algum problema físico, e você tirar o Lúcio, o Renato responde botando o Spinelli, porque o Vasco ia dominar o meio, ia ter jogadas pelos lados, ia ter cruzamento. Ele coloca o Spinelli e o resultado está aí.
Olha, a informação que a gente recebe aqui é que o Martinelli saiu porque estava com uma virose. Perfeito. Então aí está explicado, né? Então não é uma questão técnica. Para fechar com vocês aí da cabine, tem um outro ditado, né, popular que muitas vezes se diz quando um time começa mal e termina bem, como é o caso do Vasco, que tem se repetido. O Renato escala mal o time ou conserta bem? O porquê que o Vasco só joga o segundo tempo ou costuma jogar melhor o segundo tempo do que o primeiro? Nesses últimos jogos tem sido assim, meus amigos. Como explicar, hein? Eu não achei que ele consertou, não, Felipe. Eu achei que ele escalou o que ele tinha que escalar mesmo, porque ele não tinha o Cauã Barros. Então ele teve que fazer uma alteração no coração do time, que é o meio-campo. Agora, eu acho que os jogadores estavam sentindo o jogo. E eu acho que isso diz um pouco sobre a personalidade desse elenco. É um time que não tem grandes lideranças, assim, para fazer o time, para chamar o time para o jogo. E em vários momentos do segundo tempo, em alguns momentos do primeiro tempo, quando o Vasco tentava atacar o Fluminense, apareciam 3 jogadores. Numa dessas, o Andrés Gomes estava andando no ataque, o que deixou o Renato bem incomodado. Então eu acho que diz um pouco mais sobre a atitude dos jogadores e a responsabilidade deles em campo. E aí, a partir do momento ali dos 10 minutos do segundo tempo, o Renato começa a fazer as trocas e o time vai com uma energia diferente, não é que ele corrigiu a rota, até porque as alterações que ele fez, a gente até conversava entre nós aqui, talvez a gente não fizesse aquela alteração, mas eu acho que quem entrou entendendo que o Vasco precisava suar um pouco mais para buscar o resultado. Acho que o Renato tá bem aí nesses 3 jogos, ele tem feito tudo o que ele pode fazer para conquistar os pontos e tem conquistado. E uma questão inegável nessa conquista de 3 pontos é que o primeiro gol do Vasco sai muito rapidamente depois do segundo gol do Fluminense. Aí o Vasco volta pro jogo. Não deixa o Fluminense confortável em momento nenhum no 2-0. Pelo contrário, assusta o Fluminense. Até quando o Ganso entra, é para controlar esse jogo. O Ganso cabeceia uma bola no travessão. Assim que ele entra, ele cabeceia uma bola no travessão. E aí ele é para controlar esse jogo. Ele não deu tempo de controlar o jogo, porque logo o Vasco fez o 2-1. E aí tem uma coisa que aconteceu no jogo do Cruzeiro, eu fiz esse jogo, quando ele para para parada técnica, para os jogadores beberem água, que eu falei até com a Ana, é hora dele organizar o time. O Vasco, no meio do campo, aqui no Maracanã, estava jogando com 3 volantes, né? Aí você pega o Hugo Moura, o Thiago Mendes e o Tietê, e o Fluminense por dentro jogava com 4. E se associando o tempo inteiro. Hércules, Martinelli, Savarino e Lúcio Acosta, que para mim é o craque do Brasileirão até aqui. E aí o Vasco não conseguia se achar. O que ele fez no intervalo? Organizou isso, deu um pouquinho mais de força por dentro, e aí vem a mexida do Zubeldia, que eu acho que foi o que desmontou o Fluminense. Tirou o Martinelli, que é o motorzinho desse time, e o Otávio, que tem característica diferente. O Vasco foi ganhando mais bola. Tomou o gol, um golaço do Hércules. Mas logo em seguida fez o 2-1, e aí o Renato, para mim, ganha o jogo, porque ele faz uma mexida que bota o Vasco por dentro muito forte e por fora com cruzamento também. E aí o Vasco preenche a área. Aí logo depois ele bota o Brenner, aí o Vasco, muita gente dentro da área, conseguiu os gols. Valeu, meus amigos. Luiz Carlos Júnior, Felipe Bastos, Ana Taimastos. Obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês. Valeu. Valeu. Valeu.